Introdução à natureza é imponente, bela e, muitas vezes, imprevisível. Ao longo da história da humanidade, desastres naturais têm causado impactos devastadores, moldando regiões, economias e sociedades inteiras. Esses eventos extremos, que incluem terremotos, ciclones, erupções vulcânicas e tsunamis, muitas vezes deixam um rastro de destruição, perdas humanas e transformações ambientais permanentes. Este vídeo apresenta uma análise detalhada dos 10 piores desastres naturais da história, classificados em ordem decrescente de impacto. A abordagem inclui os eventos mais significativos em termos de perda de vidas, impacto ambiental e consequências sociais. Esses eventos servem não apenas como lembranças do poder da natureza, mas também como um alerta para a importância da prevenção, preparação e resposta a essas ocorrências. Os 10 piores desastres naturais. 10º lugar, Furacão Katrina 2005. O furacão Katrina, que atingiu o sul dos Estados Unidos em agosto de 2005, é lembrado como um dos furacões mais devastadores da história recente. Com ventos que ultrapassaram 280 km/h, o Katrina causou destruição em vários estados, sendo Nova Orleans a região mais afetada. A tempestade não apenas destruiu infraestruturas, mas também revelou fragilidades em sistemas de contenção, como diques e barragens. Aproximadamente 1.800 pessoas perderam a vida, enquanto os prejuízos financeiros ultrapassaram 125 bilhões de dólares. Esse evento destacou a importância da gestão de emergências e do planejamento urbano para enfrentar desastres naturais. 9º lugar, Terremoto de Tóquio 1923. Em 1º de setembro de 1923, o grande terremoto de Kandy devastou Tóquio e Yokohama, causando destruição generalizada, com uma magnitude estimada em 7,9 graus. O terremoto desencadeou incêndios, que se espalharam rapidamente devido às condições climáticas. Mais de 140 mil pessoas perderam a vida, tornando-se um dos eventos mais traumáticos da história do Japão. O desastre levou à revisão de normas de construção e ao desenvolvimento de tecnologias sísmicas mais avançadas, que ajudaram o Japão a se tornar um líder mundial em engenharia resistente a terremotos. 8º lugar, Ciclone de Bola 1970. O ciclone tropical mais mortal da história ocorreu em novembro de 1970, quando o ciclone de Bola atingiu o então Paquistão Oriental, atualmente Bangladesh. Com ventos de cerca de 230 km/h e uma maré de tempestade, que inundou regiões costeiras, o ciclone causou a morte de mais de 500 mil pessoas. As consequências foram catastróficas, com milhões de desabrigados e colapsos na infraestrutura local. Esse evento também destacou a necessidade de sistemas de alerta precoce e melhorias no planejamento urbano em áreas vulneráveis. 7º lugar, Erupção do Monte Tambora 1815. A erupção do Monte Tambora, na Indonésia, é considerada a maior erupção vulcânica registrada na história. Em abril de 1815, a explosão destruiu completamente a montanha, liberando uma quantidade massiva de cinzas e gases na atmosfera. O evento causou a morte de cerca de 70 mil pessoas diretamente e teve impactos globais. As cinzas vulcânicas bloquearam a luz solar, causando o chamado Ano Sem Verão em 1816. Essa anomalia climática resultou em colheitas fracassadas e fome generalizadas na Europa e na América do Norte, evidenciando como desastres locais podem ter consequências globais. 6º lugar, Terremoto de Tanshan 1976. Em 28 de julho de 1976, a cidade de Tanshan, na China, foi abalada por um terremoto de magnitude 7,5. A destruição foi praticamente instantânea, com a maioria das construções da cidade desabando em questão de segundos. Estima-se que cerca de 240 mil pessoas morreram, embora algumas fontes sugiram que o número real possa ter sido ainda maior. O desastre destacou a vulnerabilidade de regiões densamente povoadas a eventos sísmicos e impulsionou mudanças na infraestrutura e no planejamento urbano na China. 5º lugar, Inundação do Rio Amarelo 1931. As inundações do Rio Amarelo, ocorridas em 1931 na China, são frequentemente consideradas o desastre natural mais mortal da história registrada. O rio transbordou após chuvas incessantes,
inundando vastas regiões e destruindo comunidades inteiras. Cerca de 4 milhões de pessoas morreram, tanto devido às enchentes quanto à fome e às epidemias que se seguiram. Esse evento é um lembrete da vulnerabilidade das regiões fluviais densamente povoadas e da necessidade de sistemas robustos de controle de enchentes. Quarto lugar, terremoto de Shaanxi 1556. O terremoto de Shaanxi, que ocorreu em 23 de janeiro de 1556 na China, é considerado o terremoto mais mortal da história, com uma magnitude estimada em 8 graus. O evento devastou cidades inteiras e alterou a geografia local. Aproximadamente 830 mil pessoas perderam a vida. O desastre é um marco na história sísmica, mostrando a magnitude de destruição que terremotos podem causar, especialmente em épocas e regiões onde as estruturas eram pouco resistentes. Terceiro lugar, ciclone de Coringa 1737. Em 20 de novembro de 1737, o porto de Coringa, na Índia, foi devastado por um ciclone massivo que causou a morte de cerca de 300 mil pessoas. A tempestade destruiu completamente a cidade, submergindo embarcações e comunidades costeiras. Esse desastre levou ao declínio do porto de Coringa como um importante centro comercial e é um exemplo de como eventos naturais podem redesenhar paisagens econômicas e geográficas. Segundo lugar, tsunami do Oceano Índico, 2004. No dia 26 de dezembro de 2004, um terremoto submarino de magnitude 9.1 gerou um tsunami devastador que atingiu 14 países ao redor do Oceano Índico, com ondas que alcançaram alturas de até 30 metros. O tsunami causou a morte de aproximadamente 230 mil pessoas. O desastre teve um impacto global, mobilizando uma das maiores respostas humanitárias da história. Ele também levou à criação de sistemas de alerta precoce para tsunamis na região, buscando evitar tragédias similares no futuro. Primeiro lugar, epidemia da peste negra século X. Embora a peste negra não seja um desastre natural no sentido estrito, ela foi desencadeada por fatores biológicos e ambientais, que incluem condições climáticas adversas e a disseminação de patógenos por ratos e pulgas. Essa pandemia, que atingiu o auge no século X, causou a morte de entre 75 milhões e 200 milhões de pessoas na Europa, Ásia e África. A peste teve um impacto duradouro na demografia, economia e estrutura social, marcando o fim da Idade Média. Ela também ressaltou a importância da saúde pública e do entendimento científico para lidar com epidemias. Conclusão: os desastres naturais listados acima são exemplos marcantes do poder da natureza e de como ela pode impactar drasticamente a humanidade. Desde terremotos devastadores até ciclones mortais e erupções vulcânicas, cada evento traz lições importantes sobre a vulnerabilidade das comunidades humanas e a necessidade de preparação e resposta eficaz. Além disso, essas ocorrências destacam a importância de avanços tecnológicos e científicos, como sistemas de alerta precoce e normas de construção resilientes, para mitigar os impactos de futuros desastres. Embora a natureza seja muitas vezes imprevisível, é possível reduzir o sofrimento humano por meio de um planejamento eficaz e de uma abordagem sustentável na relação entre o homem e o meio ambiente. Assim, lembrar e estudar esses eventos é essencial para construir um futuro mais seguro e resiliente frente aos desafios impostos pelo nosso planeta.